Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje começa o programa com o lema da primeira comunidade das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, fundada por Bento Meni: orar, servir e amar. São inúmeros os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos por estas irmãs em todo o mundo na área da saúde mental e têm feito a diferença nesta área. Hoje vamos falar no programa, no projeto No Stress, projeto das Irmãs Hospitaleiras, desenvolvido pelas Unidades de Saúde da Idenha, a Sumar e Condeixa Nova. Este projeto enquadra-se no âmbito do Programa Nacional para a Saúde Mental e é financiado pela Direção-Geral de Saúde, como uma importante componente de articulação com organizações na comunidade educativa, agrupamentos escolares de Porto Alegre, Sintra e Condeixa a Nova. E para nos falar desta temática, temos connosco a Rosa Simões, que é coordenadora do projeto e é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria e doutorada em Ciências da Enfermagem. Seja muito bem-vinda, Rosa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco hoje. Mas antes de falarmos sobre esta temática, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Convido juntamente comigo, a invocarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento eu quero entregar ao Imaculado Coração de Maria todas as pessoas que sofrem de alguma doença mental e também todos os seus familiares, porque por vezes também são atingidos por essa situação e não sabem como lidar, para que Nossa Senhora venha auxiliar não só as pessoas com doença mental, também os cuidadores, os enfermeiros, os médicos psiquiátricos, os psicólogos, as equipas multidisciplinares e também entregar ao Imaculado Coração de Maria as irmãs hospitaleiras que têm este trabalho belíssimo para que Nossa Senhora as continue a conduzir e a iluminar com belíssimos projetos de forma a tornar a vida destas pessoas melhor e mais autónomas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de começarmos a nossa conversa com a enfermeira Rosa, vamos ver então uma peça sobre as irmãs hospitaleiras. Vamos ver. Es un valor esencial, es un valor fundamental. Significa calidez, significa ternura, significa escucha. Me dice acogida, me dice humano, me dice cálido. Algo en lo que tú das mucho, pero que también recibes mucho. Nos tiene que gustar trabajar con personas. Es la manera nuestra de practicar la caridad. Hay algo más que una relación profesional. Hay también cariño, hay también afecto. Empatía, comprensión, ayuda. Esto no es un hospital. Notas cariño, notas que te cuidan, que te quieren. Eso es muy importante. Me encanta hacer esto, porque muchas veces sientes que los logros de los pacientes son tus logros. Y has llorado con ellos, y te has reído con ellos. No perdemos de vista que son personas con sueños e ilusiones y que debemos estar ahí para ayudar a que se cumplan. Tengo un porqué y gracias a Dios pues puedo decir que tengo un porqué y un para qué.
peça belíssima que acabámos de ver e que toca ao nosso coração. E como é importante nós praticarmos não só nos hospitais e nessa realidade, a hospitalidade. A hospitalidade, ela muda os corações e muda o interior de quem se cruza connosco. Mas antes de falarmos sobre este belíssimo projeto, No Stress, vamos conhecer um bocadinho quem é a enfermeira Rosa, para quem está lá em casa. Então, eu chamo Rosa Simões, sou enfermeira há 25 anos, fiz este ano 25 anos que terminei o curso. Enfermeira por vocação, inicialmente não uma vocação direcionada para a saúde mental e psiquiátrica, essa vocação nasceu e foi muito potenciada pela experiência com as Irmãs Hospitaleiras na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel. Foi lá que tive a oportunidade e que fiz o curso de especialização nesta área. Desde essa altura e desde a especialização que aconteceu há mais de 10 anos, decidi investir além do cuidado à pessoa com doença mental, também numa área diferente e muito negligenciada em Portugal, que foi a área da promoção da saúde mental. Sim. E da prevenção de comportamentos de risco. Foi nessa altura que iniciei num grupo de trabalho um projeto de prevenção de comportamentos suicidários que se chama Mais Contigo, que se desenvolve em Portugal até hoje e que já abrangeu mais de 40 mil adolescentes, que acontece em meio escolar, e também é daí que vem a inspiração para o No Stress, que acontece também nesta ótica de prevenção primária, que é uma prevenção que é dirigida a toda a população, neste caso a todas as crianças e a todos os adolescentes, não a crianças mais vulneráveis ou de risco, mas a todos, e que passa essencialmente por melhorar os alicerces, passa essencialmente por aumentar a literacia em saúde mental, por combater o estigma da doença mental, porque sabemos que fazendo isso vamos melhorar o conhecimento das pessoas sobre sinais e sintomas que possam ter deste tipo de perturbações e que eles possam saber o que fazer caso isso aconteça, melhorando quer a sua autogestão desses sinais e sintomas, mas também a possibilidade de terem acesso a outros cuidados e a outros serviços que, não tendo conhecimento sobre eles, dificilmente os procurariam. Como é que conheceu as Irmãs Hospitaleiras e qual a sua ligação? Bom, a minha ligação inicial com a área da psiquiatria não era a mais positiva, essencialmente por ter uma visão académica prévia muito ligada à psiquiatria em meio asilar. Sim. E em meio fechado. E quando conheci as Irmãs Hospitaleiras em 2001, percebi que podia ser tudo diferente. E nessa altura iniciei uma prestação de serviços com as Irmãs Hospitaleiras e percebi o quanto é que tudo podia ser diferente. Por exemplo, o plano individual de cada uma das pessoas que estão internadas no centro hospitaleiro contempla os problemas da pessoa, as suas dificuldades, mas também, e em igual peso, as suas expectativas, aquilo que ela quer, a sua vontade, e isso é uma visão que eu não tinha. Percebi também que as pessoas não são a sua doença, as pessoas são as pessoas, e cada uma é um ser único, em que tem vontades, que tem necessidades diferentes. A pessoa não é a pessoa com depressão. É uma pessoa que tem, qualquer outra pessoa tem, mas tem um problema de saúde, que neste caso é uma depressão. E isto muda tudo. Claro. Ver a pessoa como uma pessoa e não ver a pessoa como uma pessoa doente. E foi esta visão que me fez estar com as Irmãs Hospitaleiras, porque efetivamente, ao fim de 20 anos, as Irmãs Hospitaleiras para mim são uma família. Claro. E são provavelmente a minha família mais importante, aquela onde eu me sinto sempre em casa, e eu costumo dizer que
Nós não trabalhamos na casa de saúde, nós não estamos internados na casa de saúde, nós vivemos na casa de saúde. E é este viver que torna a instituição única e diferenciada, em meu ver. Antes de falarmos do projeto, fale-nos um bocadinho das Irmãs Hospitaleiras. Quem são, a história, os fundadores, a missão e valores. Muito bem. As Irmãs Hospitaleiras têm uma longa história. Elas foram fundadas em 1881 em Ciempozuelos, em Espanha, e chegaram a Portugal alguns anos depois, penso que 13 anos, 1894. A Condeixa, que é a história que eu conheço melhor, há cerca de 60 anos, e o que eu sei é aquilo que nós tentamos viver hoje. As irmãs nasceram como uma vocação para cuidar a pessoa com doença mental, e a pessoa com doença mental que na época era a mais marginalizada, a mais excluída, que neste caso era a mulher, as crianças com deficiências físicas, e que eram completamente abandonadas. E ainda hoje, há 20 anos atrás, quando eu comecei a exercer funções na Casa de Saúde, era exclusiva, o internamento era exclusivo para mulheres, contudo, e considerando a missão da instituição, mas também a sua visão, e a visão passa por estar inserida na comunidade, estar em contínua evolução, estar permanentemente atenta às necessidades da área de abrangência. Recentemente, nos últimos 10 anos, a instituição passou a ter internamento também para homens. E, portanto, eu penso que hoje mantemos a missão que foi definida, que foi a prestação de cuidados na área da saúde, e especificamente na área da saúde mental e psiquiatria, humanizados, diferenciados, em contínua evolução, atendendo sempre às melhores práticas, aos melhores cuidados, àquelas que são as evidências mais recentes de efetividade de cuidados, com qualidade, com eficiência, mas orientados para as mudanças que vão ocorrendo ao nível dos tempos e ao nível das comunidades, nomeadamente, e agora pela a decisão de investir numa área que é nova, a promoção da saúde mental em crianças e adolescentes, já que as irmãs sempre tiveram uma área de atuação muito mais relacionada com o tratamento da pessoa com doença mental, com a recuperação da pessoa com doença mental, e agora, considerando as necessidades atuais, investir na promoção da saúde mental em crianças e adolescentes. E esta visão sempre enquadrada naquilo que está definido há muitos e muitos anos. E é esta consciência histórica que penso que nos aumenta a responsabilidade de realizar um trabalho que tenha em atenção aquilo que foi definido há mais de 140 anos atrás e que ainda hoje é absolutamente recente e absolutamente contextualizável naquilo que nós temos. Os fundadores, como disse no início, o Padre Bentemeni, da Ordem de São João de Deus, também a Irmã Maria Angústias e a Irmã Maria Josefa são os 3 fundadores das Irmãs Hospitaleiras, e que nos deixam um legado muito importante em termos de história, em termos daquilo que sempre sonharam poderiam ser os cuidados nesta área específica. Não sei se me faltou responder alguma coisa. Não, ficou tudo respondido. Okay. Como é que surge este projeto No Stress, e porquê o nome No Stress, e qual a ligação das irmãs a este projeto? Muito bem, este projeto surge no âmbito, existe uma candidatura que é divulgada pela Direção-Geral de Saúde para um projeto deste tipo, no âmbito da evolução que aconteceu com a pandemia Covid-19. No âmbito dessa evolução, percebeu-se que existiam grupos mais vulneráveis e mais afetados pela evolução da pandemia. E perceberam-se pelas evidências científicas, por estudos que foram realizados em 2020, 2021, que as crianças e adolescentes tinham sido dos grupos mais afetados
porque existiram medidas relacionadas com o confinamento, com a quarentena, que implicaram, que mudaram drasticamente a vida destas crianças e destes adolescentes. E as implicações em termos de saúde mental refletiram-se muito pelo aumento dos níveis de depressão, pelo aumento dos níveis de ansiedade e pelo aumento dos níveis de stress pós-traumático. Então, a Direção-Geral de Saúde lançou este concurso para um projeto que fosse de encontro à promoção da saúde mental e à prevenção de stress pós-traumático em crianças e adolescentes, e as irmãs lançaram o desafio aos colaboradores de preparar um projeto que se enquadrasse nestas temáticas, e daí a minha inclusão. Numa fase inicial, penso que pela experiência anterior no projeto Mais Contigo, que neste momento está disseminado e durante este ano letivo a mais de 10.000 adolescentes, já com provas dadas, também ele sempre cofinanciado pela Direção-Geral de Saúde, e acabou por surgir a ideia do No Stress. O No Stress tem pressupostos que eram muito condicionados pelo concurso, nomeadamente a tipologia de sessões que se preconizava a nível do concurso que fossem maioritariamente em sessões online e não presenciais, que é algo que nós estávamos propriamente muito familiarizados. E que agora, já no final da implementação do projeto, continuamos a achar que não estamos ainda preparados para a implementação rígida deste tipo de projetos, em termos de infraestruturas, em termos informáticos, mesmo em termos de preparação das pessoas, não estamos, mas compreendo a opção que foi tomada na altura pela DGS, considerando a instabilidade em que estávamos em termos de evolução da pandemia, e efetivamente nós realizámos ainda um conjunto grande de sessões em modo online, em que os adolescentes estavam em casa, porque estavam ou com Covid ou em isolamento, e poderiam, e da mesma forma estiveram online connosco na sessão, e em que foi possível incluí-los na sessão para toda a turma e depois ter um espaço individual para perceber se estava tudo bem, se estavam a haver alterações, se precisavam de alguma ajuda adicional e de certa forma para fazer uma avaliação do estado mental e da situação em que aquele adolescente estava. Também existiam alguns estudos em termos de custo-eficácia que nos diziam que este tipo de intervenção online também tinha efeitos, sendo muito mais barata em termos da sua implementação. Eu enquadrei mais nesta questão da necessidade de isolamento e de quarentena e de ser igualmente, em vez de termos adolescentes que estão um mês isolados em casa e que não têm contacto com profissionais de saúde, pelo menos desta forma conseguíamos estar com eles de uma forma sistematizada e organizada e perceber como é que estavam a aceitar e a lidar com a adversidade provocada pela evolução da pandemia. O No Stress surge, o nome No Stress surge. Houve vários nomes que foram lançados, como acontece sempre. A ideia era dizer às pessoas no stress, o stress existe sempre, existirá sempre. Então o No Stress era tipo uma paragem, no stress. E existem testemunhos de professoras que nos dizem: olha, isto está mesmo a resultar, porque agora, quando eu começo a ficar mais irritada com a turma, há sempre alguém que me diz: professora, No Stress. Portanto, foi um nome, inicialmente não era o meu preferido era Mental Box, e trabalhámos muito as sessões todas à volta do Mental Box, mas depois não foi votado pela equipa e ficou No Stress, e também acho que entrou no ouvido. E havia a necessidade de adequar um nome à população-alvo, crianças e adolescentes, algo que entrasse e que ficasse. A ideia não é ver como
tema negativo, por ter a palavra Sim, sim. stress, mas no stress. Existem formas de não ter stress, de não chegar ao stress. E é um bocadinho essa ferramenta que representa. E a população adolescente e os mais pequenitos de certeza que adoraram essa denominação. Sim, eles brincavam muito Sim, com sim, isto sim. e mesmo a nossa chegada às escolas eles diziam hoje não stress, hoje não stress e faziam os gestos que eles associam muito às estratégias Sim. que aprendíamos, ao mindfulness, ao relaxamento, então imitavam os gestos associados ao nome e ficou no ouvido, sim. Qual o objetivo? O objetivo do No Stress inicialmente foi os grandes objetivos: promover a saúde mental e prevenir stress pós-traumático associado à pandemia. Depois, passando para os objetivos específicos, porque o No Stress foi constituído por 12 sessões, que é um número muito elevado, Sim. e portanto era preciso construir uma identidade, construir então objetivos específicos, melhorar a identificação, a autorregulação das emoções, e esta autorregulação das emoções só se melhora conhecendo-as melhor, sendo capazes, ajudando-os a identificar as emoções, ajudando-os a falar sobre elas, a nomeá-las, a dizer eu sinto-me triste, eu sinto-me zangado, dizendo-lhes que estar zangado é tão normal como estar triste ou estar alegre, faz parte, tirar o peso negativo, dizer que as emoções, são o que são, nem são boas, não são más, todas fazem parte, todas têm uma função específica, a maior parte das vezes é protegerem-nos, portanto, aqui um aumento do conhecimento sobre estas emoções e depois aumentar o conhecimento das emoções deles, as emoções dos outros, ajudá-los a identificar as emoções na mãe quando está zangada, no pai quando está zangado ou quando está triste, para que possam adequar o seu comportamento às emoções que identificam nos outros e depois dar-lhes estratégias para autorregulação. Sim. E aqui entram aquelas estratégias de coping todas que constituem a maior parte das sessões do No Stress. Mas o No Stress começa essencialmente e numa fase muito inicial por aumentar o conhecimento sobre as emoções e sobre como autorregulá-las, como ter controle sobre elas. E onde está a ser implementado? O No Stress foi implementado em Condeixa Nova, em Sintra e em Assumar. Foi assim que foi proposto a financiamento, em 3 áreas distintas do país, com uma equipa que trabalhou sempre em conjunto, ou seja, o No Stress foi construído por toda a equipa, foi trabalhado em equipa e foi treinado em equipa para ser implementado da mesma forma em Condeixa, em Sintra e em Assumar. Foi inicialmente dirigido a cerca de 511 crianças e adolescentes. Foi assim que foi desenhado e foi daqui que partiu a construção das sessões, muito baseada nisto, a identificação das emoções e que numa fase inicial, mas que foi perdendo algum peso pela evolução da pandemia e pela diminuição da restrição das medidas, mas inicialmente as emoções muito associadas a uma grande adversidade que tinha sido a pandemia. Portanto, aqui para contextualizar, a prevenção do stress pós-traumático associada à pandemia. Então, houve a identificação, a nomeação das emoções associadas à pandemia e a tudo aquilo que ela trouxe, às adversidades que trouxe em termos de isolamento, de quarentena, de modificação de rotinas, de perda de familiares, de diminuição de acesso a cuidados de saúde, todas as implicações que trouxe, o que é que nos fez sentir? Claro. E foi essa identificação de emoções que, a partir daí, foram trabalhadas no sentido de melhorar a sua autorregulação. E aprender a lidar com as adversidades, que isso hoje é tão importante. Ao longo da implementação do projeto, que aconteceu no ano letivo 2021-2022, agora até junho,
Entretanto, em fevereiro inicia a guerra na Ucrânia e foi outro tema que foi muito trazido para as sessões pelas crianças e pelos adolescentes, que já nos diziam: eu agora não tenho tanto medo da pandemia, eu tenho medo da guerra. E então fazer esta ligação, sim, e são estas adversidades com que vamos ter que lidar ao longo da vida. A pandemia é um exemplo, a guerra é o outro. Na nossa vida vamos sempre ter que lidar com adversidades que nos vão trazer sofrimento, mal-estar, instabilidade. E o que é que fazemos com isso? Como é que lidamos? E daí as estratégias que servem para tudo aquilo que possa acontecer e que nos cause sofrimento e mal-estar. E acredito que deva estar colado ao ecrã, porque este tema é extremamente interessante e é um projeto belíssimo. A nossa primeira parte já está mesmo na reta final, mas vamos ver um vídeo, uma peça, cujo tema é a missão, a vida e valores de uma instituição. Vamos ver. Esto no es un hospital. Notas cariño, notas que te cuidan, que te quieren, eso es muy importante. Aquí te ayudan, aquí yo no soy sola, esto es como una familia. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, você que ligou neste momento o canal da TV Canção Nova. Hoje estamos a falar sobre um projeto belíssimo, No Stress, das Irmãs Hospitaleiras, montado por uma equipa fantástica, em que temos aqui a enfermeira Rosa, que faz parte dessa equipa, que nos veio falar sobre este belíssimo projeto e dos benefícios deste projeto. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça Saúde Mental. Vamos descomplicar? Vamos ver. Porque temos direitos. Porque também queremos alcançar os nossos sonhos. Porque somos mais do que uma limitação. Porque queremos viver plenamente. Porque conseguimos fazer igual ou melhor. Porque podemos e conseguimos participar mais na sociedade. Porque há uma pessoa aqui dentro. Porque a nossa voz também conta. Porque a vida é uma viagem individual de recuperação e superação. Porque tenho o direito a não ser discriminada e os outros podem aprender a viver a doença comigo. Porque somos capazes de ultrapassar os nossos problemas e de ensinar os outros. Porque somos capazes de ser úteis para a sociedade. Porque somos capazes de derrubar muros e ultrapassar barreiras. Porque a beleza está na diferença. Porque o sol quando nasce é para todos. Porque somos muito mais do que a nossa doença. Porque somos felizes. Porque somos capazes de ser mais autónomas. Porque sou igual a ti. Enfrentamos dificuldades, temos limitações, mas também temos potencialidades. É nelas que nos queremos centrar. A discriminação associada à doença mental é muitas vezes fruto de falta de informação, de ideias que estão enraizadas, mas que são falsas. Ainda há muito a fazer no apoio às pessoas com experiência de doença mental. Mas não desistas, informa-te e luta pelos teus direitos. Contamos com o teu apoio. E aqui está, que nós possamos não discriminar, mas acolher todas as pessoas que são portadoras de doença mental, porque um dia podemos ser nós, não é, enfermeira Rosa? Então temos que ter essa consciência, um dia podemos ser nós a precisar desse auxílio, desse acolhimento. No âmbito do No Stress, essa era uma das questões que trabalhávamos na sessão 2 com as crianças e os adolescentes. Quem pode ter uma doença mental? Numa fase inicial, eles nem sempre respondiam da melhor forma, mas a grande mensagem é que todos, em algum momento da nossa vida, podemos passar por uma experiência de doença mental. A doença mental não tem que ser sempre uma doença altamente limitante, não tem que ser sempre uma doença que nos leva a ficar internados, não tem que ser... Não,
pode ser um episódio de doença mental, e doença mental são várias, e também foi isto que trabalhámos, a ansiedade, a depressão, e diversos tipos de perturbações que não têm que implicar obrigatoriamente uma limitação em termos de funcionalidade, em termos de vida, mas que podem ser um episódio que, com tratamento, com apoio, com esta possibilidade de aprender a lidar melhor com os sinais e sintomas, com a possibilidade de perceber onde e quando pedir ajuda, que poderão ter uma reabilitação completa e o episódio ser ultrapassado na totalidade e voltar a ter uma vida completamente dentro daquilo que chamam normal e feliz, mas que não tem que ser o fim. Claro. É uma doença que deve ser vista como uma doença qualquer. E sabemos que 1 em 4 a 5 pessoas ao longo da vida terá um episódio de doença mental. Também trabalhamos isto com crianças e adolescentes, porque a Organização Mundial de Saúde diz-nos que é até aos 14 anos, é por volta dos 14 anos que metade das perturbações mentais se manifestam. Sim. E que se iniciam. Portanto, é determinante estar atento a estes sinais e estar o mais preparado possível para lidar com eles e para pedir ajuda o mais precocemente possível, porque quanto mais precoce for a intervenção, melhores serão sempre os resultados. E até estava-me a lembrar aqui que, por exemplo, o síndrome do pânico, que é uma coisa que muitas pessoas têm, e é uma doença mental, não é? Sim, uma perturbação, as perturbações obsessivo-compulsivas, essa é uma perturbação da ansiedade extrema, mas que existem muitas e, por exemplo, eu penso que nesta faixa etária da adolescência, essencialmente, que se desvaloriza. E é frequente ouvir pais e professores dizerem que os adolescentes não se preocupam com os resultados escolares, e isso não se verificou nos questionários que foram aplicados ao nível do No Stress. Não tenho os dados exatos, mas tenho a firme convicção que mais de 70% dos adolescentes manifestaram aumento de níveis de ansiedade e aumento de níveis de preocupação relacionados com épocas de exames, com resultados das notas escolares, com testes, com sobrecarga de testes e apresentações de trabalhos, e este é um tema que é muito preocupante para eles e que lhes provoca grande stress, grande aumento de stress. Por vezes o pânico surge, e quando surge há um bloqueio que eles costumam chamar, fiquei tão bloqueado que não consegui fazer o teste. Deu uma branca, que é o que eles falam. Exatamente, e que é uma realidade. E agora, não só essa, mas a Organização Mundial de Saúde diz que metade das perturbações mentais surge por volta dos 14 anos. Daí ser tão importante investir nesta faixa etária, numa ótica de prevenção, de identificação o mais precocemente possível, porque também era este um dos grandes objetivos do No Stress, é estar na sala de aula, é criar proximidade, é criar relações de confiança com as crianças e os adolescentes, para que eles sintam que podem ter alguém a quem recorrer. E em algumas das dinâmicas, por exemplo, o plano de segurança, em que lhes era pedido para identificarem pessoas a quem podiam ligar caso tivessem sinais de crise, de mal-estar muito elevado, em que nós dávamos-lhes o nosso número de telefone. Olha, se não consegues identificar, só consegues identificar uma pessoa, fica também com o meu. E colocávamos no quadro para que eles pudessem registar no seu plano de segurança a possibilidade de ter mais alguém. É isto abrir novas possibilidades de apoio, de intervenção. Eu penso que provavelmente esta será não sei se é uma questão que me fará, mas eu penso que o grande segredo para mudar todo este paradigma passaria pela maior articulação entre a saúde e a educação. E isto passaria por incluir estas questões da promoção da saúde mental no currículo escolar. Sim, que é importante. Para que nós não tivéssemos um desafio tão grande na implementação deste tipo de projetos, com uma negociação tão intensa,
por tempos letivos para poder desenvolver estas dinâmicas, que depois de desenvolvidas, e estando em sala de aula, todos reconhecem que são determinantes, que são muito importantes, não só para as crianças e os adolescentes, mas também para os professores e toda a comunidade escolar, e que não fosse tão desafiante conseguir implementá-los, se já fizessem parte do currículo escolar e já tivessem tempos letivos destinados à sua implementação. E eu acho que aqui também é importante o trabalho em casa pelos pais, de estarem atentos, de acompanharem os filhos, de serem mais presentes, sim, sem dúvida, na vida dos filhos, porque às vezes essas questões também surgem porque os pais estão desatentos, estão envolvidos no seu trabalho, na sua vida e deixam os filhos assim caminhar sozinhos. Eu penso que nós atualmente vivemos tempos muito desafiantes, com muitos estímulos para todos, inclusivamente para os pais. E a ótica do nosso stress nunca é encontrar culpados, é sempre encontrar estratégias para incluir todos, para aumentar as sinergias entre todos. Em relação aos pais, as evidências científicas dos estudos realizados a nível internacional neste tipo de projetos dizem-nos sempre que eles têm maior eficácia se envolverem toda a comunidade educativa e os pais e encarregados de educação, para que todos possam falar a mesma língua, para que quando os filhos chegam a casa a dizer estivemos a falar sobre doença mental, os pais possam saber o que é que significa, o que é que se passa e possam, de certa forma, confirmar aquilo que foi trabalhado na sala de aula. É muito desafiante, foi talvez o maior desafio do nosso stress, foi ter os pais presentes e ter a adesão dos pais até numa fase inicial para autorizarem a participação das crianças e adolescentes, e houve vários que em todos os agrupamentos de escolas não puderam participar porque os pais não autorizaram, porque os pais não conseguiram perceber. E não foi por falta de tentativa de lhes explicar, nós tentámos explicar por várias vias o que era o no stress, para que é que servia, quais eram os seus objetivos, mas é muito desafiante ter os pais connosco, a falarem connosco, a colocarem as suas dúvidas, e nós também percebemos, porque existem muitos desafios profissionais, laborais, todas as dinâmicas familiares vão se modificando de ano para ano, e eu penso que aqui também melhoraria se houvesse maior interligação entre escola e pais, porque sentem-se muitas vezes muitos receios, quer da escola, muitos receios dos pais, o que denota que nem sempre existe uma relação de confiança e harmoniosa como seria importante existir para o bom desenvolvimento da criança e do adolescente. O que é que perceberam ao longo do ano letivo através do projeto? O que é que resultou deste projeto? Bom, o projeto, então, como objetivos tinha melhorar a autorregulação, aumentar a esperança, aumentar a aquisição de estratégias de coping, e isso nós vamos perceber exatamente se aumentarmos a esperança, se aumentarmos as estratégias através do questionário que aplicamos no início do projeto e no final do projeto, depois das 11 sessões. Na avaliação inicial e final, vamos perceber quantitativamente que resultados é que obtivemos com a implementação do projeto. Contudo, ao longo das 12 sessões, o que percebemos foi a elevada pertinência de estar na sala de aula, a elevada pertinência de mostrar aos adolescentes que estamos ali para eles, que estamos disponíveis para os ouvir, disponíveis para tratar com eles assuntos que não têm que necessariamente ver com o desempenho escolar, tratar com eles assuntos que muitas vezes eles se envergonham, que não conseguem falar em grupo, e que mostrar-lhes disponibilidade para no final da sessão falar com eles individualmente. E
mesmo junto dos professores, ajudá-los a dar significado a alguns comportamentos, porque nesta fase da adolescência, sendo a fase em que surgem muitas perturbações mentais, elas a maior parte das vezes estão camufladas, e estão camufladas por queixas somáticas, pelas típicas dores de cabeça, dores de estômago, vômitos, mal-estar, dificuldades físicas e também alterações de comportamento que muitas vezes são entendidos e lidos como rebeldes, como rebeldia, como mau comportamento, e tudo isto acresce ainda mais sofrimento mental àquela criança e àquele adolescente. E mostrar-lhe que tínhamos um olhar diferente sobre isso, que lhe dávamos a oportunidade de explicar o porquê daquele comportamento, o porquê de estar a dizer aquilo. E se não quisesse fazê-lo na sala, estaríamos disponíveis para o fazer depois. E penso que é este estar em sala de aula, este olhar, e daí no final a avaliação do ponto de vista da satisfação, a maior parte dos adolescentes solicitam intervenções presenciais e não online, porque eu penso que eles sentem muito a necessidade do olhar, do se sentirem que estão a ser olhados de outra forma e que têm uma atenção diferente e que estão a ser valorizados e que estão a ter a oportunidade de se manifestar sobre aquilo que lhes está a acontecer e sobre o comportamento que tiveram. Sem serem julgados automaticamente, e isto é o que sentimos do ponto de vista qualitativo, uma grande aproximação, várias situações que estamos a acompanhar individualmente e que vêm das sessões, por isto, pela relação de confiança que foi criada, pela possibilidade de juntos perceber que alternativas existiam, que alternativas podiam escolher e o que é que podiam fazer de forma diferente para se sentirem melhor. Bonito. O que é o kit de esperança e o kit de gratidão? O kit de esperança é uma das sessões do No Stress. O kit de esperança é uma estratégia intencional para levar a pessoa a identificar o que tem de melhor em si, quais são as suas características mais positivas, quais são as pessoas mais significativas na sua vida, quais são os lugares que a fazem sentir-se bem. Foi uma estratégia inventada, mas com base em trabalhos feitos essencialmente na Austrália e na Nova Zelândia, que utilizam estas estratégias muito normalmente e quase implícitas em tudo aquilo que é a atividade escolar, em que fazem avaliações completas, em que fazem este tipo de intervenções para ficar. O kit de esperança, identificando as qualidades pessoais, o que têm de melhor, as pessoas que mais gostam, os lugares que mais gostam, funciona como uma estratégia de autorregulação quando estão, por exemplo, tristes. Emoção, tristeza, regula-se com o kit de esperança. Porquê? Quando eu abro o kit de esperança, eu estou muito triste, abro o kit de esperança e vejo, afinal eu sou compreensiva, afinal eu sou disponível, afinal eu tenho coisas boas, eu tenho pessoas que gostam de mim. Ou seja, é uma estratégia para autorregular uma emoção. Pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser o nojo de alguma coisa, e ver, não, afinal eu tenho coisas boas, porque quando a pessoa está muito triste, ela fica mais cognitivamente, fica muito focalizada e não consegue ver o que tem de bom. Então, ensinávamos a usar o kit de esperança. O kit de esperança é um elemento físico. Nós construímos uns envelopes pequeninos e o papelinho onde tinha a identificação destes elementos do kit de esperança. Associámos-lhe um kit de gratidão, que era a questão, o que é que eu tenho de bom? Muitas vezes temos dificuldade em identificar o que já temos e que é muito bom. Temos uma família que gosta de nós, temos saúde, temos capacidade de aprender, e estas coisas que já temos, que são boas e que nem sempre temos a capacidade de aprender a agradecer por já ter estas coisas boas. E então, isto é um elemento físico que nós desde o início ensinamos a trazer sempre na mochila e a associar as emoções
que poderiam estar presentes e com as quais podiam ir buscar o kit de esperança para regular. Sim. No fundo, uma daquelas estratégias intencionais. Sim. E o que é certo é que muitas crianças e adolescentes mantiveram o seu kit de esperança desde a sessão 4 até a sessão 12 e no final vinham atrás de nós a dizer, olha, tenho aqui. Às vezes ensinávamos a colocar no quarto, a fazer um post-it para ficar visível, porque quando estamos em sofrimento mental temos mais dificuldades em ver as coisas boas. É verdade. Então estas estratégias simples, daí a ideia inicial da mental box. Sim. Este envelope funciona um bocadinho como mental box, como estratégias mentais que eu tenho fisicamente e que vou lá buscar quando sei que preciso. Sim. Quando tenho o gatilho Sim. da crise, do mal-estar, eu vou ao meu kit e vejo o que tenho de bom. O nosso programa está na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Uma mensagem final, dizer que acredito que o grande segredo para todos vivermos melhor está nesta promoção da saúde mental. Uma das questões que trabalhámos muito foi que saúde mental e saúde física são indissociáveis, mas precisamos de colocar isso na prática. E colocamos isto na prática com estratégias práticas, com kits de esperança, com planos de segurança, com mindfulness, com técnicas de relaxamento que nos obrigam a parar para reformular, para entre a nossa emoção, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós vamos fazer, existe um espaço em que nós podemos decidir qual é o melhor caminho. E, portanto, a mensagem final passa por esta aposta real na promoção da saúde mental para todos. Enfermeira Rosa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E também muito obrigada às irmãs hospitaleiras pelo excelente trabalho, pelo vosso excelente trabalho, por este excelente projeto. E vamos terminar o nosso programa com uma peça que consiste no Jerusalema Challenge na Casa de Saúde da Idenha. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e vamos ficar com a peça. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.